A nova aliança anula a lei de Deus? Qual a sua opinião sobre esse assunto? A seguir você vai ver um vídeo no qual um pastor evangélico defende essa tese e ele usa como base o texto de Hebreus capítulo 8. Mas perceba que ele comete um ato falho e pula, não sei se intencionalmente, um texto que é chave na compreensão do assunto da nova aliança e da lei de Deus. Veja o vídeo a seguir. A nova aliança anula a lei? Anula porque nós temos principalmente 3 textos, onde trata de uma forma bem direta essa questão das duas alianças, que é Gálatas capítulo 3 e capítulo 4, Hebreus do capítulo 7 até o capítulo 10, temos também 2 Coríntios capítulo 3 e outros textos ainda, mas esses são os principais. Então, na minha fala final, eu só vou deixar alguns textos escritos em Hebreus, começando pelo capítulo 8, onde, a partir do versículo 6, o escritor diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então veja que ele coloca aqui primeira e segunda, são 2 alianças, Versículo 13, ele diz: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Note que o pastor cita o texto de Hebreus capítulo 8, mas lê apenas os versículos 6 e 7 e pula, não sei se intencionalmente, para o versículo 13. Ele procura ler textos que se ajustam à tese que ele defende, que a nova aliança é totalmente diferente e revoga a lei de Deus. Mas precisamos ver os versículos 8 até o versículo 10, porque esses versos são chave na compreensão do tema Nova Aliança versus Lei de Deus. E os versículos dizem o seguinte: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora vem o versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, veja que no versículo 8, o texto fala sobre nova aliança, e no versículo 11, o autor de Hebreus explica que nova aliança seria essa. Seria uma aliança na qual Deus escreve as suas leis na mente e no coração do seu povo. Então, note, a nova aliança, ela não anula a lei de Deus. A lei de Deus permanece vigente na nova aliança, não mais escrita em tábuas de pedra, mas na mente e no coração do seu povo. Por isso que Romanos capítulo 3, versículo 31 vai dizer que a fé não anula a lei. E Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz que no fim dos tempos o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Outro ponto que precisamos entender sobre esse assunto é o seguinte: a nova aliança, ela não revoga toda a antiga aliança. Ela é uma renovação da antiga aliança. Eu poderia terminar com esse exemplo. No Brasil, nós temos vigorando a Constituição Federal de 1988, só que ela ainda mantém pontos importantes da Constituição Federal de 1967, que é anterior à que está em vigor no momento. Então, o que nós precisamos entender é que a nova aliança ela não exclui tudo da antiga. Os pontos morais da antiga aliança permanecem, como a lei de Deus, por exemplo, escrita em nosso coração. Mas então, qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você tiver alguma sugestão de tema, pode deixar aqui nos comentários que eu posso estar programando aí um vídeo para poder atender essa sua dúvida, essa sua solicitação e assim contribuir para o seu conhecimento.